Opa! Estamos chegando! Que maravilha! Quero ter o prazer de convidar você a partir de agora, que vai ficar linkado numa live especial. Sou Patrick Castro, trabalho há 20 anos na área de comunicação. Me formei em rádio, trabalhei sempre com o público jovem. E esse projeto TDN, que significa Tudo ou Nada, TDN, é tudo ou é nada, é um canal de entretenimento que foi colocado à prova em plena pandemia, em junho de 2020, onde começamos essa pandemia, e através dela tivemos a ideia de colocar numa plataforma multidigital TDN. Podcast, YouTube, Instagram, onde você está me acompanhando agora, Facebook, todas as plataformas conjuntas com um projeto de entretenimento, trabalhar com o público, desde ideias de futebol, cinema, curiosidades. O TDN foi voltado para entretenimento, para trabalhar com você. Porém, veio a pandemia com uma força que a gente pensou que ia durar apenas 2, 3 meses, e não durou 2, 3 meses. Tanto eu como você pensamos que seria muito rápido a pandemia, e ela não está sendo rápida. Estamos aqui ainda sofrendo com essa pandemia. Porém, o projeto de entretenimento do Tudo ou Nada, ele teve que dar uma pausa. E essa pausa exatamente aconteceu devido a processos de crescimento mental e espiritual do ser humano. Eu realmente passei e estou passando por esse processo. Um dos mentores do TDN é o nosso grande psicanalista que vai participar já já com a gente, que é o Euclides Cardoso Júnior. O TDN, quando ele foi colocado em pauta, era para trazer alegria. E aí, quando veio várias dores de cabeça no meio do caminho, entre elas eu tive a infelicidade de perder algo mais precioso que um ser humano pode perder. É perder quem você ama. E eu perdi exatamente minha mãe. Com essa dor eu me afastei um pouco do TDN, os projetos pararam, tudo para. Quando você passa por um processo de dor, tudo para. E para retornar o TDN, para retornar o Patrick Castro ao trabalho, peguei o telefone e liguei para ele. O mentor, um dos mentores do TDN, o cara que trabalha com psicanálise, ele trabalha com diversas possibilidades onde chega a mente humana. A mente humana vai muito longe. E ele, como um cara que tem muito conhecimento, peguei o telefone, liguei para ele, troquei essa ideia com ele e falei: vamos falar sobre a dor e sobre a cura, porque todo dia a gente perde alguém, seja uma mãe, seja um pai, um namorado, um esposo. Toda hora você olha para o lado, você entra numa rede social, está alguém de luto. Sim? Então, com o maior prazer, eu vou convidar a partir de agora o Euclides a entrar nesse bate-papo. Eu quero que todos vocês que estejam a partir de agora nos acompanhando tenham o prazer de convidar o seu amigo, independente de onde ele estiver, seja no Brasil, fora do Brasil, no seu estado ou fora do estado, na sua cidade ou fora da sua cidade. Vai, voltou, convida. Convida porque vai ser necessário. Nós vamos precisar de bastante gente agora para participar, porque vai ser uma corrente de dor e de cura. E eu quero que a gente passe por esse processo junto, todo mundo. Vai ser muito legal para todo mundo. Então pega esse aviãozinho que está aqui do lado e começa a mandar. Começa a mandar bala. Começa a convidar. Começa a fazer parte dessa pessoa. TDN só vai acontecer hoje, essa live, com a participação de vocês, e vai ser interativa. Tanto vocês escrevendo, como vocês entrando ao vivo com a gente. Então eu quero convidar vocês a participar. O aviãozinho tem que começar a voar agora, cada vez mais longe, para a gente poder trocar essa ideia. Eu vou chamar agora o Euclides, quero ver se ele está por aqui já. Vamos ver. O Núcleo Selfie está sendo convidado a participar. O convite foi feito. Falta ele entrar. O anfitrião está aqui e o nosso grande mentor acaba de chegar. Quanto tempo? Saudações, mestre. Posso? Prazer revê-lo. Prazer é meu.
após essa ausência temporária aí da vida, mas seguimos adiante. Então eu quero ter o prazer de apresentar essa grande pessoa, Euclides Cardoso Júnior. Desde cedo, ele teve contato com a arte, com a espiritualidade. E eu acredito o porquê da espiritualidade. Ele vai contar também daqui a pouco o porquê dessa dor e o porquê dessa espiritualidade. Atua há mais de 20 anos como diretor de criação. Hoje é psicanalista e analista junguiano. Falei correto? Perfeito. Hoje você acertou. Um lá dentro. Tarólogo ou tarólogo, reikiano, estudioso de diversas terapias complementares. Praticante de Kung Fu, estilo Choi Dai Lui Fut. É isso? Cholifá. Para quem entende a outra coisa. É muito bom. Cholifá, Desde 1993. Essa inspiração do Kung Fu veio do Bruce Lee? Não, essa inspiração do Kung Fu veio do meu cunhado. Ele me levou numa academia Shaolin do Norte em 92 para 93. E eu gostei muito das pessoas, dos artistas marciais meditando e relaxando. Eu falei, opa, peraí, os caras lutam e ainda meditam. Eu falei, pô, eu gosto disso. E aí eu comecei a praticar Kung Fu. É aí que a gente vai chegar, né? Na meditação, na respiração. Sim. Respirar bastante. Bom, trabalha de forma ética no estudo das técnicas aplicadas com o objetivo de proporcionar equilíbrio físico e mental, e espiritual, acima de tudo. Em todas as terapias oferecidas, realiza vivencias, workshops, como além de ministrar cursos livres. Esses cursos livres começaram a ser ministrados faz quanto tempo? Desde que eu montei um blog de tarô em 2011, eu ofereço cursos online de tarô. Tanto que eu publiquei um livro de tarô, depois a gente pode conversar a respeito. Linda a capa. Eu tive que fazer o texto e a capa ainda. Fiz a direção de arte e publiquei agora em março. Mas começou ali em 2011, mais ou menos. Os seus atendimentos presenciais são na Zona Norte de São Paulo, certo? Mas devido à pandemia, eu tô atuando muito online e atendendo presencial somente mais clientes VIPs, assim, agora com essa flexibilização que teve novamente da nova fase, e aí começaram a atender clientes presenciais. Porém, os atendimentos eles mantêm de uma forma virtual, né, porque a pandemia exige, né. Eu perdi pessoas próximas e fiquei ainda mais cauteloso com essa questão da pandemia, né? A frase que o Euclides Júnior, o Euclides Cardoso Júnior, mais gosta: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esta frase de quem é? Carl Gustav Jung, escritor de todas essas obras aqui. Vamos começar? Desculpa, perdão, pode repetir. Jung tem uma segunda frase que me deixa até mais pensativo, reflexivo, que é: nascemos originais, porém morremos cópias. Nascemos originais e morremos cópias. Jung põe a gente para pensar, né? Cabe a gente pensar. Quero ter o prazer de começar oficialmente a live agora com uma pergunta que parece muito simples para muitas pessoas, parece muito óbvia também, mas para fazer ela, vou pedir que todos a partir de agora se conectem nas informações que nós vamos passar. Para quem está assistindo, começa nesse aviãozinho aqui do canto, ó, bem embaixo, ó, lado direito do seu celular, e começa a compartilhar para que a gente possa chegar em maior número de pessoas. Hoje a gente vai buscar a cura dessas pessoas. Exatamente a cura. E vamos, através... Saudações tricolores. E através dessas perguntas a gente vai começar a se conectar. E a primeira pergunta que eu vou fazer parece óbvia, parece simples, e para alguns, o porquê da pergunta.
realmente o que é a dor. Olha, a dor ela é algo sensorial, como ela também é algo emocional, né? Existem algumas ramificações dentro dessas duas qualificações de dor. A sensorial, aquela que a gente sente no corpo, que você cai, sofre uma lesão, se machuca, tal, que não sei o quê. E a emocional, que tem muito a ver com a psique humana, né? Dentro dessas dores que a gente cria na nossa mente, a gente somatiza no corpo. Eu sou prova viva disso, né? Eu tive certas dores de estômago que eu, né, na época que eu trabalhava com direção de arte, com publicidade, eu somatizava coisas emocionais dentro do meu estômago, né? Tanto que eu cortei Coca-Cola, cortei várias drogas, né, que, querendo ou não, influenciavam, né, nessa questão da psicossomática, porque, querendo ou não, é uma dor que vai gerando, né, além da sua questão emocional, você transforma ela em sensorial, de sentir no corpo, mas também tem a questão química, né, ou seja, eu tomava um refrigerante que detonava o estômago, né, mais do que comprovado, inclusive, né. E aí a gente entra numa terceira qualificação, que eu não descarto, que é a dor espiritual. É a dor que hoje as pessoas, eu vejo que elas estão trazendo mais essa demanda de dor espiritual, de pessoas que partiram. Afinal de contas, a gente está no meio de uma pandemia no qual a gente começa, no nosso país, a perder o controle da situação, né? Seja na questão governamental, na questão organizacional, de questão de... Enfim, tem vários aspectos aí que influenciam. Então a gente entra num estado de luto muito profundo. Mas o que é a dor? Né? Essa pergunta ela é muito dinâmica, né? A gente pode falar de diversas dores, mas eu tenho essa classificação, aquela que você sente, né, uma sensorial, de algo que te machuca, que você bate, que cria um hematoma, que cria um ferimento, que futuramente pode formar uma cicatriz. A emocional, que também tem praticamente a mesma estrutura, né, de machucar, criar a casquinha da ferida, enfim, você... Mas também tem a espiritual. Então eu classifico como 3 tipos de dores. Quem tiver mais alguma colocação... Posso? Claro. Posso fazer uma pergunta de um leigo para um sábio? A dor que a gente vive hoje, tanto ela, a emocional que você falou, a espiritual, ela não está relacionada a gatilhos? Que tipo de gatilhos? Tô sozinho, sinto dor. Tô com a mente ocupada, a minha dor ela vai longe, ela some, desaparece, ela propaga. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, seja o meu cotidiano, estou limpando uma louça, estou fazendo alguma coisa, a minha dor é despertada através daquilo ali. Renova a pergunta: a dor também é despertada por gatilhos? Olha, não estava preparado, a gente não combinou nada, na verdade, só para deixar claro, né? A gente deixou para ser natural a conversa, para as pessoas poderem entrarem ao vivo e fazerem suas perguntas daqui a pouco. Prepara a sua pergunta para o Euclides. Eu peço para você, começa a compartilhar essa live e a gente vai fazer as perguntas mais profundas para um cara que vai transformar essa live hoje num divã. Então você prepare a sua pergunta para ajudar o seu amigo, você mesmo, a sua tia, o seu primo, a sua mãe, quem quiser. Eu quero que você participe de uma forma que você coloque para fora todo o sofrimento que você está passando. Bom, deu tempo de você tomar a tua água, deu tempo de você mostrar o teu copo do São Paulo Futebol Clube e responder para mim. Salve o tricolor paulista. A gente classifica a dor com graus de intensidade, né, Patrick? Grau de intensidade...
Se você, por exemplo, estiver no hospital, claro que eu não sou médico, já deixo claro isso, quem tiver com dores tem que, né, dar continuidade ali. Procurar um especialista. Procurar um especialista. Mas se a gente falar em dor mental, ou até mesmo em dor, assim, só para dar uma explanada na questão dor, ela traz um desconforto leve que a pessoa, né, abstrai, leva, transforma, transmuta, pá, beleza, passa. Mas a dor, ela gera, em alguns casos, agonia, em termos de grau de intensidade, né? Uma dor que começou como desconforto leve, ela transforma-se, né, ou torna-se uma agonia, gerando pânico, gerando depressão, né, patologias mais graves. E aí acontece a questão de somatizar isso no corpo, né? A mente às vezes começa a ter pensamentos repetitivos, que são chamados de até mesmo obsessivos e compulsivos, né? Mas ela tem esses graus de intensidade, né? Então ela pode vir de uma lesão, uma dor ela pode vir de uma lesão, de uma doença, né? Ou de um distúrbio psíquico, distúrbio mental. E aí são causadas as dores. Só que existe uma terceira que é a que eu chamo de espiritual, de algo que vem, né? E tem. Isso daí tem. Né? Tanto que a gente tem pessoas que se resguardam em religiões e, né, por essas questões espirituais. Mas existem diversos tipos de dores, né? E nessa questão que você coloca, eu coloco mais observações. Essa questão de grau de intensidade. Seja a dor sensorial, seja a dor emocional, seja a dor espiritual. Qual que é o grau de intensidade? Hoje a gente coloca noticiário na TV, no YouTube, enfim, é só números, né? Coisas estrondosas. Mas e quando esses números tornam-se pessoas próximas? Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você, aconteceu com diversos brasileiros ou com diversos povos, né? O planeta está doente, né? Está precisando da cura. Por que eu te perguntei sobre se a dor ela está envolvida com gatilhos? O porquê dessa pergunta, desse ponto de interrogação? Aconteceu com a minha irmã, a Vivian, uma situação muito peculiar. Nós perdemos a nossa mãe faz um mês. Agora, dia 20 de março, foi o momento da passagem dela, da carne para o lado espiritual do outro processo. Só que a minha irmã, após uma semana a minha mãe ter falecido, ela teve dores, cara. Dores assim muito fortes, de ter febre. Febre, o corpo tá ruim. Primeira coisa que a pessoa pensa, Covid-19. Não. Fez 3 exames, fez exame de sangue, fez exame de farmácia, foi em vários médicos e não tinha nenhum problema com Covid-19, com coronavírus. O processo da dor mental dela foi tão forte que passou para o corpo. Como eu não sou especialista, eu perguntei, será que isso não é o processo do desapego seu com a mãe e você está sentindo totalmente no corpo isso agora? Eu te devolvo essa pergunta. Você que estava com essa dor, você que sentia essa febre, a sua irmã que sentia, né, que você comentou, desculpa, isso. Só recapitulando. Sim. Como você perdeu a sua mãe agora recentemente, e já conversamos a respeito, né, meus sentimentos. Eu perdi meu pai em 2020, né, foi antes do Covid. Meu pai faleceu, começou o Covid-19. E a partir do momento que eu não consegui, tipo, resgatá-lo de uma UTI no qual ele estava, eu já comecei meu processo de luto. Comecei já a processar toda aquela dor que eu sentiria. Afinal de contas, o meu pai trabalhou comigo durante 20 anos. Nós éramos publicitários. Tínhamos uma agência de propaganda. Atendíamos grandes contas. E
quando eu vi meu pai entubado pela primeira vez, eu já comecei a trabalhar o processo de luto. Porque eu saberia que daquele momento eu já seria órfão de pai, né? E foi muito complicado para mim naquela época absorver essa informação, e eu estava num processo de busca interior, e eu consegui entender o processo. Até porque, pensando em questões espirituais, meu pai me deixou, estudando até ordens iniciáticas, ele deixou diversas mensagens. Números, bilhetes escondidos, coisas do tipo assim. Então eu consegui captar. E esse processo, né, o processo de luto, ele pode ser o término de um relacionamento, né? O processo de luto, são qualquer tipo de perda que a gente tem na vida, é um processo de luto. Se roubarem teu carro amanhã, você não tem seguro. É uma perda, é um luto. Você vai ter um processo. Mas vai depender por isso que eu coloquei no começo da live a questão de grau de intensidade. Vai de como que a gente intensifica essa dor. Porque a gente conseguindo intensificar essa dor, a gente consegue ir para um médico de tal especialidade, ou um psiquiatra, um psicanalista, ou a gente vai conversar com um educador físico. Tem várias possibilidades aí, né? Um fisioterapeuta, um psicólogo, né? Por que não? Né? Nem sempre... Essa pergunta que eu fiz subsequente à primeira do gatilho, a gatilhos são normalmente mentais, eles despertam através do subconsciente. Hoje, eu pensando pela tarde, fazendo algumas coisas em casa, me veio algo assim muito forte, porque eu revi aquele vídeo que você me passou do Amaury Júnior entrevistando nada mais, nada menos de quem? Acho que é o Divaldo Franco, né? Edivaldo Franco. Não, Divaldo Franco. Ele falando sobre dores, e eu lembrei de gatilhos lá atrás. O poder da fé, quando você falou que viu o teu pai entubado, você começou a preparar a tua dor e viria na frente o processo de luto. Agora, existe um momento que a gente consiga disciplinar, precaver esse processo de luto e fazer a preparação para que a dor seja menor? É uma questão bem complexa de se responder, porque aí já envolve uma questão de intuição, né? Falo por experiência própria. Quando eu vi meu pai entubado, meu pai ele tinha problema respiratório, né? E a intubação era algo fatal, né? Eu sabia, até por questão de medicação que estava sendo aplicada, tal, eu sabia que já era fatal. Então, quando eu vi, seria como se eu tivesse já algum tempo, né, à frente ali, até mesmo de familiares ali, de infelizmente ver que não teria mais como. Tinha essa esperança? Todo mundo tem esperança, né? Todo mundo tem esperança. Mas quando eu vi, eu contive essa intensidade, e quando chegou o momento, claro, dói, machuca, né? É como se você tem uma dor, aí cutucam a tua ferida, ela vai doer novamente. Né? Depende de como que você tá tratando isso. Né? Você sofreu um ferimento, como que você está tratando aquilo se alguém for lá e te machucar novamente, né? Aquela dor ali. Como trabalhar essa ferida? Exatamente. Eu lembro, na minha época de moleque, se eu me esfolasse no chão caindo de bicicleta ali, meu pai jogava metiolate ali, álcool, tacava fogo. Mas a gente se curava, né? Você não se tratou com metiolate? Aquela parada doía pra caramba, pô. Tem algumas perguntas bem legais aqui. A Fabi VCG: como trabalhar a dor da perda, sendo que essa pessoa morreu de Covid? Foi repentino. De uma hora para outra, não espera. E nós estamos falando sobre a preparação, a disciplina
o precaver para o luto. E a Fabi faz a pergunta já direto sobre alguém que morreu de Covid. Como trabalhar isso? Como trabalhar a família? Eu tive amigos que, há pouco tempo atrás, perderam a mãe de Covid. Eu tive um amigo agora que perdeu a esposa, acidente vascular cerebral, uma hora para outra. Eu tive uma avó que também morreu de Covid, digamos assim, uma segunda avó. A pergunta é, como a gente pode trabalhar esse luto no modo geral? Segundo a Fabi, a pergunta dela. Olha, eu respondo para a Fabi da seguinte forma. Eu vejo que essa questão da pandemia a gente tem que estar preparado. E assim, eu também, assim como ela, eu perdi um amigo que foi para mim foi um choque muito grande. Foi quando eu até troquei no meu Facebook lá, eu deixei de luto para sempre enquanto não passar essa pandemia no Brasil aí, porque para mim foi muito chocante, né? Perdi a mãe de um amigo meu que, poxa, a gente saía para andar de bicicleta, ela servia suco, diagnosticado com Covid, tomando medicação em casa, só que infelizmente a medicação causou-lhe um certo desconforto e ele acabou infartando, né? Ele morreu de infarto. Muito complicada essa situação que aconteceu, né? E eu fiquei assustado, falei, poxa, caramba, né? Não é só as pessoas que estão ali sintomáticas, sentindo... porque tem gente que soma, né? Até mesmo eu tive gripe durante a pandemia, eu falei, poxa, será que eu peguei isso daí? Fiz exame, fui atrás, que não sei o quê. Mas a gente tem que agora, a partir desse momento, assim, como nos preparar para alguém que falece de Covid? Nós estamos infestados, né? Essa doença invisível aí, ela está no ar, ela está no botão do elevador, ela está em tudo quanto é lugar. É um negócio extremamente invisível. E, por enquanto, aqui no Brasil, né? Tem países aí que já se livraram da Covid, mas aqui no Brasil, infelizmente, por questões humanas e até mesmo sanitárias, a gente não consegue se livrar disso, né? A verdade é essa. Tem países aí que se curaram de Covid. O nosso então, grande assim, camarada... o luto com... Pode falar. Continua teu raciocínio. O luto... Não, é que Não, é que assim, o luto com a questão do Covid, ele é um luto que a gente tem que... hoje, assim, a partir do momento que a gente olha os noticiários e tem ali não sei quantos mil mortos por dia, a gente já tem que estar de luto. Não só por alguém próximo, mas sim pelo próximo, pelo mundo, pelo brasileiro. Né? Nós estamos ali liderando esse ranking de uma doença, né? O Felipe, ele faz uma pergunta bem interessante aqui. Que eu acredito o Glenteman do TDN. O Gertzan, judeu Gertzan, Felipe Gertzan. Como se livrar de um luto que vem do nada, uma morte, uma saída de trabalho, uma pessoa que você gosta, um fim de namoro. E outra, eu tô com uma pessoa muito legal também aqui, uma pessoa maravilhosa chamada Grace Rangel, lá do Espírito Santo, está nos acompanhando, acabou de perder a filha dela também, faz pouco tempo, jovem, 20 anos, ela é uma mamãe nova, 30 e poucos anos, perdeu a filha também com 20 anos, acredito eu que foi por causa da diabetes, e nenhuma mãe está preparada para a perca de um filho. Acredito que na pergunta do Felipe sobre questão de namoro, que para alguns é um luto também, eu tenho um colega meu que perdeu uma namorada, acabou o relacionamento, que para alguns também é um luto, nada se compara à perca de um filho ou de uma mãe, enfim, perder alguém que se ama, a dor vai ser sempre complicado. Mas pelo que eu percebo da pergunta da grande turma, como trabalhar essa saída do luto? De que maneira a gente vai trabalhar? Antes, você passou para mim algumas técnicas que você trabalha. Psicoterapia junguiana, taroterapia, I Ching, barras de Access, tá certo? Access, de acesso.
de acesso. Florais de Bach. Florais de Bach. Grande Edward Bach. Terapia corporal você trabalha. Termoterapia. Zen Shiatsu. Auriculoterapia. Relaxamento de Schultz. Calotonia e Reiki. Será que esse processo da cura do luto ou da dor passa por essas terapias? Passa. Passa, principalmente pela psicoterapia, né? Você estar num processo de análise com um terapeuta é fundamental. E a questão junguiana é por usar nas minhas sessões relaxamento de Schultz, que é um relaxamento autógeno desenvolvido por um psiquiatra que estudou ali na época do Jung, mais ou menos, no Burgosli, no hospital psiquiátrico e tal, que é uma técnica que promove relaxamento, cura, né, ajuda na cura, né, não que cura, né, porque a gente tem que ter um acompanhamento médico sempre, né, mas é complementar ao teu processo de cura ali, se você estiver num processo medicamentoso, com acompanhamento médico e tal, mas relaxamento de Schultz é algo autógeno, né, ele desenvolveu por ele mesmo, assim, tal, aplicou, assim como a calatonia durante a guerra, né, feita por um húngaro, né, a calatonia foi uma técnica também, e esse húngaro, ele se radicou no Brasil, faleceu em 1992, deu aula na PUC de São Paulo, inclusive, e ele foi o grande pós-junguiano que fez a técnica de calatonia, uma técnica que ajuda em diversos tipos de patologia, seja ansiedade, luto, né? Porque as pessoas estavam no meio de uma guerra, né? E as pessoas amputadas ali, né? Chegava para ele ali na Cruz Vermelha e ele tinha que sanar aquela dor ali. Como que ele sanava? Aplicando toques sutis nos dedos dos pés das pessoas. E as pessoas, por exemplo, que estavam amputadas e tal, elas sentiam os membros que ela não existia mais no corpo dela, né? Então essas técnicas são muito utilizadas, né? Até mesmo, Patrick, para a pessoa se autoconhecer, né? Pegando ali a pergunta, não lembro o nome da pessoa, sou muito fraco para nome. Fabi? Olha, é complexo, essa dor é complexa, porque eu como pai, eu tenho medo, né? A gente também tem medo, né? A gente estuda, a gente trabalha com isso, mas a gente tem medo. Eu tenho uma filha que olha, isso daí, eu acho que a Grace. Grace. Ela fala que ela perdeu a filha dela faz 2 meses e o corpo dela dói todo o santo dia. Lembra que eu falei da minha irmã lá atrás sobre o processo que ela teve de dor, de febre, e não era coronavírus, muito forte? A Grace está relatando algo parecido, que ela tem todo dia dores fortíssimas, os ossos dela doem de uma forma surreal. Ela não consegue nem mais chorar de tanta dor que ela tem, através da perca que ela teve da filha dela. E eu imagino que para ela tá insuportável. Imagina para o resto do mundo que está se perdendo todo dia, perde 1, 2, 3, 4 parentes ao mesmo tempo. Assim, mas esse momento da Grace de agonia, eu acho que só quem passa ali, um filho, eu não tenho essa experiência, eu ainda não passei por essa experiência, então é bem delicado, é uma pergunta bem delicada, né? E ela finaliza falando que hoje ela está em depressão profunda, tomando remédios. Sim, o que eu posso recomendar para ela? Continuar, né, com acompanhamento médico, afinal de contas, né, a medicina é a medicina, mas sim, tentar procurar clínicas sociais, por causa da pandemia, tem diversas clínicas que oferecem tratamento social, de psicanálise, para falar e trabalhar a questão psicológica desse problema, né, porque depressão, ela surge, né, no grau de intensidade, é uma tristeza muito alta, né, e é algo que ficou ali no passado, ali, que travou
essa questão que ela tem, né? Então, da depressão, e pensar no futuro ainda, daí gera ansiedade, gera diversas patologias ao mesmo tempo, e o grau de intensidade só vai aumentando cada vez mais. E eu vejo que as técnicas complementares, né, a psicoterapia junguiana, a aplicação de relaxamento de Schultz, de calatonia, florais de Bach, as próprias barras de Access, mas aí já sai um pouco da linha junguiana, já vai para uma linha mais holística, né, de conhecimento mais como um todo do ser humano. O Reiki, né, a força do Reiki é uma canalização universal, é uma força universal que pode ser aplicada, né. Que mais? Pergunta. Massagens corporais, né, o estímulo no corpo, né, como a termoterapia, o Zen Shiatsu, né, que é um shiatsu mais leve, trabalhando os meridianos do corpo, porque, segundo a medicina chinesa, Patrick, o corpo ele é cheio de meridianos, assim, né? Então, cada órgão representa uma patologia, por exemplo, né? Por exemplo, o meridiano do pulmão, né, o órgão do pulmão tem relação à tristeza, então dá para fazer moxa-terapia, dá para fazer auriculoterapia, né? Aí a gente já trabalha um pouco mais a linha de medicina tradicional, né? Medicina que vem ali dos ancestrais ali, né? E conforme tem o toque corporal, certos problemas que estão somados no corpo, seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago, dor aqui, dor ali e tal, a massagem corporal ela estimula essa articulação, esse nervo, essa musculatura a soltar essa energia que está condensada. Caio. Perdão, voltei, desculpa. O que acontece? Na tua linha de raciocínio, quando a gente começa enfim, a buscar uma saída para sair desse luto e dessa dor interminável, o sair do luto não está envolvido com o autoconhecimento, a gente se conhecer, o terceiro olho, ter a espiritualidade envolvido com o autoconhecimento para assim buscar a saída desse luto. Falo isso porque dia desses saio para caminhar ou correr de manhã cedo e eu percebo que com a natureza, e não há nada melhor do que a natureza, porque a energia é totalmente limpa, não tem nada que bloqueie você. Quando você começa a ouvir o passarinho, você ouve o barulho da árvore, você ouve a folha caindo, você ouve o rastejar dos bichos, você percebe exatamente que Deus está em tudo. E você começa a perceber que existe um porquê dessas coisas. Só que ao mesmo tempo existe a pergunta, esse autoconhecimento com a espiritualidade, você se conhecer, ajuda mais rápido sair do processo de luto? Poxa, que pancada, né? A gente já começa os 40 minutos do primeiro tempo aí a tomar essa pancada, sim, com certeza. Espiritualidade acima de tudo, sempre, né? Se a gente parar para olhar para essa ignorância, a gente é um grãozinho de areia na imensidão do mar, meu. Poxa, para pensar, né? Como não ter algo superior a nós, né? Impossível. Não tem como não admitir isso, né? Claro, eu também não posso julgar quem não acredita numa força superior, num Deus, numa espiritualidade e tal. Mas pode falar o que você vai falar. Não perde raciocínio. Hoje eu quero dizer assim para essas pessoas que estão assistindo a live agora, nós estamos nesse momento, eu e o Cleides aqui, mais você que está assistindo também, numa escola de aprendizagem pela dor. E essa escola pela aprendizagem pela dor, eu gostaria que você que está assistindo comece a compartilhar, convida o seu amigo e vai pensando numa pergunta que eu vou liberar a partir de agora todos a participarem. Se quiser participar ao vivo com a gente, entrar ao vivo e perguntar, colocar o seu rosto ao vivo, ou colocar alguém para perguntar e mandar a sua pergunta,
vai ser legal porque nós temos várias coisas para conversar dentro dessa meia hora a mais de live. Mas para isso, nós precisamos nos abraçar. Eu acredito que todo mundo está com a sua dor agora, está todo mundo lembrando de alguém que perdeu, está todo mundo querendo sair dessa caverna, porque é uma caverna que você entra num falso eu, e muitas vezes é uma culpa que você tem, que você carrega. E esse falso eu do carregar a culpa, é o que eu digo, só pode transformar isso em positivo se mais pessoas estiverem juntos. E mais pessoas estando junto, começa a diminuir a frequência da dor. Porque um começa a abraçar, um começa a sentir junto. Por que existem as famosas correntes? É para isso. Então convida seu amigo, traz para cá, vamos conversar, faz sua pergunta. Tem mais pessoas aqui, ó. A Helenise, oi, boa noite, tudo bem, Helenise? Boa noite. A Rafa, o Rê, o Felipe, a Cecília, o Diego, a Érica. Érica, senti muito a perda dela. Como explicar essa ação tão racional? Um momento tão emocional em outro. A Érica, pelo que ela fala, ela é uma pessoa muito racional, só que o emocional dela está transpondo hoje o racional. Como? Como trabalhar tudo isso? Primeiramente eu pergunto para ela que signo que ela é. Vamos para astrologia agora. Astrologia? Tem muito a ver aí o signo com as dores também? Sim. Por isso que Sério? eu pergunto. Sério? Por isso que eu pergunto qual que é o signo dela. Qual o seu signo, Érica? O signo tem a ver muito com dor. Então, quais são os signos que mais sentem dor? Os signos de água. Peixes, Quais são câncer. eles? Peixes, câncer, escorpião. Escorpião é novembro, né? Escorpião é novembro, peixes é março. E câncer, se eu não estiver enganado, é junho, julho, por ali. Caraca! Bom, ela falou que ela é de Sagitário, né? E repete. A Érica é de Sagitário? Pelo que eu vi ali, Érica Garcia, Sagitário. Qual que é a pergunta dela? Desculpa, Patrick. Era sobre ela ter ficado muito abalado com a perca das duas parentes dela, das duas tias dela. E ela, por ser uma pessoa muito racional, o emocional dela passou. Sim. Como uma boa sagitariana, aí tem que olhar no mapa dela, Lua, Vênus, Urano, Netuno, e assim vai. Mas Quer dizer por ser o processo de dor nosso está ligado muito à astrologia, é isso que eu estou entendendo? Também, né? Porque a astrologia ela é um ser, né? Você, a partir do momento que você vem para esse planeta, no horário que você nasceu, o Sol está numa posição, a Lua está em outra, cada planeta do nosso sistema solar está numa posição, numa casa, e diz muito a respeito da gente, né? Mas eu não sou astrólogo, então eu não posso falar muito a respeito. Mas pelo básico que a gente vê ali, né? E respondendo a pergunta da Érica, por ser uma sagitariana, sim, ela é muito racional, né? E agora o que acontece? O emocional invadiu essa razão que você estava, né? Você vivia mais no plano de terra, no plano de ar, né? E por ser de fogo, né? O elemento fogo ali, Sagitário, essa razão ali, agora esse elemento água que está vindo, que está transbordando, e essas perdas que você teve, é uma dor que faz você... Olha, faz você refletir muito, porque em toda perda não tem uma razão certa para a gente pensar e tentar existir, né? Toda dor ela vai ter uma intensidade, uma força, e tem perdas que a gente nem sente, né? Quantas perdas que a gente tem que a gente acaba nem sentindo, né? E pegando também o gancho da pergunta da Érica, por ser uma sagitariana, vamos para um elemento de água ali, que é o Felipe, que fez a pergunta ali de término de relacionamento, né? Terminar um relacionamento é um luto também, né? Principalmente quando se o negócio está sendo abusivo ou não, mas o término de um relacionamento é um luto também, né?
Você tem, e o pior é que assim, é um luto que ainda é existencial, né? Porque você ainda tem coisa na casa da pessoa, a pessoa tem coisa na sua casa, e assim vai. Então você vai estar sempre tendo esse contato com essa pessoa, vai saber você ser, vai caber a você ser uma pessoa centrada ou não para poder, né, saber ficar nessa linha tênue entre entrar nessa sintonia de brigar com a pessoa ou ser amigo dela e enfim, mas sim, esse luto, né, essa perda que o Felipe colocou aí também, que, né, respondendo a pergunta dele, qualquer relacionamento, seja ele com um irmão, com um amigo, com um sócio, de um relacionamento que você tem com uma pessoa, né, um relacionamento afetivo, se você perde, é um luto, né? E todo luto tem a sua dor. Aí vai de você colocar a sua intensidade nessa dor, né? Então eu vejo que essa questão de intensidade, ela é bem conexa, né? Dor é dor ou tem graus de dor diferente uma da outra? Porque teve um camarada, um colega meu de trabalho, que faz poucos dias, ele me disse algo assim, ó: cara, eu tô numa bad terrível. Eu perdi meu namoro faz 3 semanas. E eu tô numa fossa. E aí nós estamos linkando a relacionamento. Por que eu perguntei se dor, uma é diferente da outra, ou dor é apenas dor? Não, as dores são completamente diferentes, cara. São completamente diferentes. Porque senão as dores não afetariam órgãos diferentes, né? Seria sempre no mesmo órgão. Então, cada dor tem a sua intensidade, uma dor é diferente da outra, ninguém sente a mesma dor. Né, a gente pode equiparar, né? Você, a perda da sua mãe, eu, a perda do meu pai, como é que foi, como é que é isso. Para mim foi de um jeito, para você foi de outro. A gente já começou essa live falando sobre isso, mas aí vai de cada um, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que toda perda, né, ela tem uma razão, cara. Né? E a gente tem que parar e analisar essas perdas, né, essas dores que a gente tem, né? Quantas dores a gente tem, e todas elas são diferentes, né? A perda de um ente, a perda de um relacionamento, de um trabalho, de um cliente, né? São várias dores que a gente tem ao mesmo tempo, né? É como se a gente olhasse para o tarô e visse um 10 de espadas ali, né? Vamos à nossa audiência, então, através do 10 de espada, a nossa audiência. A Cecília Cardoso: eu não gosto nem de imaginar essa perda de uma mãe. Perder um filho deve ser a maior dor do mundo. Acredito que sim. Eu quero dar liberdade para o pessoal poder, se quiser fazer uma pergunta ao vivo agora, chama a gente aqui, vamos ver se tem alguém conosco aí, chama e participa. Eu quero participar da live, eu quero entrar na sala e quero fazer uma pergunta para alguém. É só pedir para participar, convidar a participar, aqui não tem erro nenhum. Grande Heleno Vasques: como a turma bem sabe, sou DJ, produtor musical, e desde que a pandemia começou, tenho feito da música uma ferramenta de cura. Olha que legal. Para inúmeras pessoas que se encontram necessitadas. Cara, é sensacional. Como eu estava te falando, eu saí para caminhar, para correr, e percebi na natureza detalhes que eu não percebia tão simples assim. O cair de uma folha, o ar passando no meu cabelo, como se fosse tudo em câmera lenta, cara. Você ouviu o barulho do chão rastejando de animais ali, você sentir Deus na presença de tudo. E você saber que você é onipotente num planeta que, cara, é muito cosmos por aí. E você vendo tudo isso, ouvindo uma música, e eu percebendo que naquela corrida, naquela caminhada, eu estava relaxando. Eu estava indo para o meu eu, buscando o meu conhecimento, buscando a minha paz interior. E aí o Heleno Vasques vem, chega e fala: a música, ela também é um processo de cura? Sim. Aí a gente volta para Jung. Vamos falar em musicoterapia. Assim como a musicoterapia tem a arte-terapia, né? Mas a música, sim. E se pegar até um slogan aqui, eu vou lembrar de um grande parceiro, de um grande irmão, Luiz Carlos Pires, né? Total. Música que cura, né? Música que cura. Existem diversas músicas, solfejos, hertz aí, que ajudam no processo de cura, né? A música, ela é
fundamental, né? Se as pessoas ouvissem mais música e assistissem menos televisão, teríamos menos patologias. Sabia disso, Patrick? Seja um rock and roll, sim. Sim. A música, seja ela qual for. O amigo que falou, o parceiro que falou, o DJ Heleno, sabe muito mais do que eu e pode, né, colocar aí pra gente, ou até mesmo entrar como convidado aí nessa live para falar de que tipo de música, né? Porque existem várias, né? Até técnicas de relaxamento que usa uma música de relaxamento, um reiki que usa uma música mais tibetana, de meditação, com mantras e tal, né? Mas, poxa, tem para quem, né? Olha só que extremo, né? Que contraste disso. Tem para quem um rock and roll bem pesado seja algo terapêutico, né? A música tem um poder. Nossa. Posso complementar essa linha de raciocínio com algo bem interessante que eu ouvi de um grande monge que dizia assim, ó, do fundo da caverna a gente sente as frequências, do fundo da caverna as frequências, você vai entender, porque somos ligados através de frequência. Quanto mais da entrada da caverna você gritar, você está saindo da caverna. E Sim. aquela frequência que você emitiu, que é uma frequência alta, ela vai chegar lá no fundo da caverna, uma frequência... E às vezes, essa dor que nós estamos passando é porque a nossa frequência está... Tá baixa. E a gente precisa aumentá-la. A música que cura, a frequência dela, normalmente, para você entrar num ritmo acelerado, a batida, a BPM, ela é num processo acelerado. Se você quer entrar num processo de tranquilidade, você vai para uma música com um processo de tranquilidade. Então estamos linkados em quê? Em frequências. E normalmente o luto é a frequência baixa. E para a gente transformar para curas, não seria através de uma terapia de música também? Sim, com certeza, com certeza. Tenho até parceiros e amigos que eu recomendo muito, que trabalham a musicoterapia, desde pessoas né, crianças que estão diagnosticadas com autismo, por exemplo, né, o simples fato de tocar violão e trabalhar a musicoterapia com essa criança, né, auxilia ela no processo dela, né. Então, poxa, é muito, muito importante isso daí. A música, ela tá... A frequência, né, ela tá ligada praticamente 100% do nosso dia, né. Quando você tá... basta ver essa questão também, se você tá no seu dia a dia de trabalho e de repente, sei lá, né, nessa questão de pandemia, você tá... eu tô atendendo um paciente aqui em psicanálise, o meu vizinho de cima começa a fazer um barulho com furadeira, como é que vai ser minha análise? Entende? Então, esses tipos de frequências assim que tem essas influências aí são complicadas. E sim, né, se a gente parar para olhar de forma global, a intensidade que o planeta estava ali de 2020 para cá é uma frequência muito baixa, né? Tanto a astrologia fala isso, quanto várias outras técnicas aí enfim, espiritualizadas, inclusive, né, vai falar sobre essa frequência, né, que todo mundo está vivendo, né, o planeta está vivendo, né, dentro de uma galáxia, e dentro dessa galáxia aí o cosmos, o universo infinito aí que existe sobre nós, né. Pergunta, olha a audiência, os nossos tudonautas, as tudetes Tudonautas. aqui. Tudonautas. Me falaram da reflexologia, ajuda a expurgar a dor. Eu não conhecia a palavra reflexologia. Estou conhecendo agora. Reflexologia é uma técnica podal, né? Como? Na planta dos pés. A pessoa, ela fica sentada, faz um escalda-pés ali com uma água quente, com algumas ervas e tal, deixa a planta do pé mais suave. E a reflexologia tem até mapas, né? Se você fica aí de presente para você, Patrick, digita no Google lá, reflexologia podal. Você vai ver um mapa do seu corpo humano
né, os seus órgãos na planta do seu pé, né? Então a reflexologia, ela, nossa, é uma técnica assim milenar também, né? Que auxilia muito, né, tanto que é dedicadas apenas na reflexologia, né? Em estudar apenas a reflexologia, né? Fisioterapeutas, né? Que tem toda a parte de fisioterapia ali e tal, ele, nossa, manja muito de massagem, massoterapia, né? Fisioterapeutas são excelentes massoterapeutas, reflexologistas podais, né? E até mesmo reflexologia na palma das mãos, né? Tem mais da planta dos pés ali, a gente tem todo o corpo humano e quem entende de reflexologia consegue trabalhar ali. Cara, é uma técnica espetacular, meu. Devia conhecer, Patrick. Qualquer dia faça reflexologia, peça para sua esposa te dar de presente aí para você fazer uma reflexologia, que vale a pena. Para os pés, tratar. É. A espiritualidade ajuda e muito, porém devemos buscar tratamentos médicos também. Boa noite, amigos. Estúdio Pilates, Vida Plena. Beijo, professora Márcia, Érica, Sagitário. Sensacional a entrevista. Débora Lima, Santa Catarina. Oi, estamos aqui. Celebrante Silvio Oliveira. Seja bem-vindo, celebrante Silvio Oliveira. Não existe razão de perda. Poxa, eu falei isso daí, cara. Sincronicidade. Eu falei sobre isso. Não existe razão de perda. Refiz a pergunta. Ou não existe razão na perda? Aí você torna ela ambígua, né? Mas eu concordo com o celebrante aí. Tem uma conexão muito forte essa citação, esse pensamento aí. Porque aí a gente já vai entrar numa parte filosófica, né? Sim, mas aí é que tá o detalhe. Que filosofia. O ser humano, ele é egoísta, cara. Nós somos egoístas por si só. A gente olha muito pro nosso umbigo. O nosso umbigo é o centro do mundo. Normalmente é assim. Só que a gente se acha o centro do mundo, se acha o centro das atenções, mas qual é a nossa raiz? Sempre vai ser pai e mãe. Viemos do pai e da mãe. É o nosso link universal. A raiz, ela tá sempre ali. E aí é que tá o lance de sermos egoístas. Ninguém aceita. Por isso que a pergunta dele, não existe razão na perda, celebrante Silvio Oliveira. Para todos existe uma razão. E para outros, o porquê dessa razão, o porquê do porquê. Nessa questão aí, a gente vai ter que entrar em Freud. Já que você falou de ego. Saímos de Jung, vamos para Freud. Vamos para Freud. Vamos na raiz da psicanálise aí, né? Tava muito Freud, aliás, tava muito junguiano esse bate-papo. Esse bate-papo. Faltou apenas os códigos. Dos gatilhos, né? Os gatilhos e os arquétipos. Nossa, os arquétipos já foram vários aí, né? Do sábio, da mãe, de todos. Já de todos, né? Mas a psicanálise, ela nos liberta das fantasias do mundo real, cara. Repita, por favor. Repita essa frase. A psicanálise, ela nos liberta das fantasias do mundo real. Sigmund Freud. Você colocou a minha citação favorita do Jung aí, mas eu tenho que colocar Freud no meio da história toda aí, porque Freud é o pai da psicanálise, né? E essa colocação aí, tanto que já vai para meio para Nietzsche, né? Esse pensamento aí do celebrante já vai para Nietzsche um pouco ali. Aí já é mais pura filosofia. Mas... possivelmente acaba de entrar uma audiência aqui qualificada. Ótimo. Grace, seja bem-vinda, Grace. Seja bem-vinda. Oi. Nossas mais sinceras condolências. Essa minha cara aqui triste, viu? Aparecendo na tela de vocês aí. Imagina. Boa noite, Patrick. Que tema maravilhoso, viu? Muito bem escolhido o tema. A dor, né? E você falou, a gente tem famílias que têm perdido pessoas 3 vezes em família, né? Eu que perdi minha filha há 2 meses, eu não consigo entender que dor é essa
dessas pessoas, assim, ou seja, realmente cada um que passa a sua dor é muito individual mesmo, né? É muito pessoal, cada dor é diferente. E eu nunca tinha perdido ninguém na morte, assim, nem um parente próximo. Foi a primeira experiência agora, minha filha, 20 anos, estava assim no auge pela simples da vida, amando fazer o curso de medicina veterinária, amando os animais. E, embora eu me lembro, né, que ela, como o Patrick já mencionou no início, né, ela tinha diabetes tipo 1, desde os 11 anos. E aí, por mais que a gente tentasse controlar, né, a diabetes, ela é muito complicada, ela é uma doença cruel. Eu falo que ela é uma doença cruel porque impede a pessoa de comer as coisas que gosta, né, e ela queria sair, ela saía com os amigos, né, para comer as coisas e tudo. Então o controle foi ficando difícil, é muita agulha, muita injeção que tem que aplicar, né? Então, assim, chegou um período, ela chegou a fazer análise, eu coloquei ela para fazer análise, gosto muito de psicanálise, para ajudar a trabalhar a questão da ansiedade, mas era uma luta, sabe? Eu via que ela estava lutando, mas chegou uma hora que ela não aguentou, sabe? Ela meio que, tipo, cansei de tomar tanta injeção, tanta agulhada. Né? Na época, sempre ela tinha, às vezes, casos de hiperglicemia, a glicose ficava muito alta, e a gente levava ela no médico, né? Ela tomava soro e ficava tudo bem, voltava para casa. Até que uma vez uma médica, ela foi bem, talvez grosseira na época, mas ela falou assim, bem forte, que ela não chegaria aos 19 anos. Acho que nessa época ela deveria ter uns 15. E aí ela falou, olha, se continuar assim, ela não vai chegar aos 19, você não vai chegar aos 19 anos. E aí ela completou 20. E quando ela completou 19, ela ficou com medo. Ela ficou com muito medo. Ela falou, meu Deus, o que vai ser, né? O que vai acontecer? E aí, hoje eu vejo assim que os médicos também, eles podem explicar melhor, mais detalhadamente, né? Então, assim, nas consultas dela era muito superficial. O que foi a causa da morte foi a acetose diabética. O sangue dela, é como se o sangue não fosse mais sangue, né? Nos últimos dias dela, a médica falou que o sangue dela é incompatível com a vida. E aí eu ficava pensando, por que os médicos, né, ao qual ela fazia consulta regularmente, não explicava detalhadamente, só falava assim, olha, sua cetose está muito alta, cetose diabetes está muito alta, vamos baixar isso aqui, tem que baixar essa taxa, tem que baixar isso. Mas não detalhava, sabe? Acho que falta muito isso também. Quando a pessoa entende, compreende melhor o que se passa no seu corpo, né, no caso de uma doença crônica, né, o Covid já é diferente, né, o Covid, infelizmente, ele já vem para um vírus realmente mortal, né, mas no caso de quem tem doença crônica e precisa de um tratamento contínuo, como é no caso dela, eu acho que os médicos, eles precisam ter mais sensibilidade com o paciente, detalhar melhor as coisas, sabe? Como é que a gente fala de criança e adolescente, acho que faltou muito isso, mais que a gente pesquisava, mas é aquilo, a gente não sabe, né? A gente não sabe. E aí, a minha dor, eu tenho uma pergunta para você, para o nosso psicanalista, esqueci o nome, Patrick, o nosso psicanalista, o que acontece? Eu chorei muito, muito nos primeiros 30 dias, como eu relatei, meu corpo doía muito, até hoje dói um pouco. Depois eu não conseguia mais chorar. Eu não conseguia mais chorar. E aí a dor física piorava. Aquela dor emocional presa ia para o físico. E a pergunta é, por que isso acontece? Né? Isso aconteceu também com a minha mãe, está acontecendo com a minha mãe, por isso que eu falei da reflexologia, né? A gente conhece uma pessoa que está fazendo, porque ela não consegue se purgar, por assim dizer, aquela dor está presa. E ela ajudou muito a criar minha filha, meu pai também. Por que isso acontece?
Tem pessoas que choram todos os dias, e quando a gente chora, traz um alívio, né? Para eu chorar, eu tenho que pegar alguma coisa dela, ao qual eu evito. Mas é bom, sabe? É bom. Às vezes eu pego para aliviar. Por que que isso acontece? Algumas pessoas choram com frequência, outras não. Por que que o corpo prende essa dor e precisa ser expurgada, né? Aí que entra as técnicas de psicanálise, de outras técnicas que ajudam a aliviar. Bom, primeiramente agradeço sua participação e a sua pergunta, porque ela é muito, muito inteligente. A partir do momento que a gente passa por um processo de dor, né, essa dor ali vai, enfim, vai atrapalhar a nossa psique, depende de como que a gente vai atuar com a nossa psique, que é o que vai determinar o que vai acontecer com a gente, né? Porque observar e absorver aquelas informações não é fácil, principalmente para você que perdeu uma filha. Comentei anteriormente com o Patrick, eu sinto muito porque eu não sei o que é essa dor, tá? De fato. Mas em termos de questão psicanalítica, quando a gente tem um processo de dor e a gente somatiza isso para dentro do nosso corpo, a gente vai transformar esse processo que foi recalcado na nossa psique, né, dentro do nosso ego, né, porque olhando para a psicanálise, o ego é a ponta de um iceberg. Vamos imaginar um iceberg no nosso sistema ali. O ego está na base do iceberg, né, o nosso pré-consciente ali, né, meio que na superfície, e o inconsciente lá embaixo, no iceberg. Né? Então, pra gente, quando a gente recebe uma dor, né, essa dor, a gente recalca ela, a gente manda ela para o nosso inconsciente e ali fica. Né? Como no caso, por exemplo, você hoje materializou, né, somatizou toda essa dor, todo esse processo, e para você resgatar isso daí, você precisa de algo dela para se recordar, né? Isso daí, assim, é tratado, sim, na reflexologia, né? Recomendo muito a reflexologia, continue fazendo, parabéns, tá? É uma técnica muito importante, dentro de todas as complementares, você já tem acompanhamento médico, né? Mas a reflexologia ajuda muito, continue fazendo. Mas nesse caso era interessante você entrar em análise, em psicanálise, para entender o que está ali, né? O que ficou ali no iceberg, para você expurgar isso daí, liberar, e aí ter um outro tipo de processo. Fala, Patrick. Gostaria até de complementar a pergunta com que a Grace falou, porque eu tinha preparado algumas coisas assim para a gente desenvolver a conversa hoje, né? E eu não sei se todos vão poder visualizar. Como eu tinha preparado algumas coisas, eu tentei deixar o mais natural possível. O mais natural possível. Eu apenas vou mostrar o que eu escrevi aqui. Detalhe, eu não combinei nada com a Grace, nada com o Euclides, nada combinado. E nós estamos chegando num ponto da conversa que o luto e a dor. Só olhem a pergunta que eu iria fazer lá na frente, porque nós estamos no processo da dor buscando a cura. Não sei se todos vão conseguir visualizar a pergunta que está aqui, ó. Qual o processo? Tá de cabeça para baixo. Ao contrário, mas dá para ver que tem uma pergunta aí. Meu Deus. Aqui, ó. Qual o processo do ego na dor? Qual o processo do ego na dor? Porque exatamente isso. A minha percepção, ela vai muito através do lance do egoísmo para a gente poder desenvolver, desenfrear, soltar essa dor e começar a voltar a viver até os caminhos próprios, a andar sozinho. E a minha percepção, por 3 anos consecutivos,
perdeu um pai em 2018, 2019 um padrasto, e aí vem a minha mãe com o processo do câncer também, e eu falecer. Você começa a ficar craque, parece que de repente você se torna o sabichão do luto, o dono do luto, parece que é isso. Mas não é, é a tua mente te ensinando que alguns processos são vividos para você se construir como ser humano. E a pergunta que eu tinha preparado para o desenvolvimento da conversa era essa: qual o processo do ego na dor? Cara, se a gente a ponta do iceberg é o ego, né? Se a gente não tiver empatia, né, como a Grace colocou aí, os médicos, né, não tinham empatia, né, não eram sociáveis e tal, né, nesse quesito. Se a gente não colocar empatia ali, né, e tiver esse ego inflado, vamos pegar, por exemplo, grandes pessoas ali, né, não grandes pessoas, né, porque como que a gente vai medir grandeza, né, nessa questão energética que se trata do dinheiro, né, porque o dinheiro é uma dor. Pode falar, Grace. Você está com o dedinho apontado, acho que você quer falar. Eu tenho uma pergunta. Os narcisistas, né? Os não psicopatas, os narcisistas, eles sentem a dor da perda? Eu falo isso porque eu conheci um narcisista, o filho dele se suicidou, inclusive, né? E ele ficou tranquilamente, é um vizinho aqui, ele ficou tranquilamente na casa, a esposa dele não quis ficar na casa, né? E ele dava entrevistas tranquilamente. A gente sabe que o narcisista, como a gente está falando de ego, né, tem o ego super inflado. Eles sentem eles sentem a dor da perda, os narcisistas, no caso? Narcisos, né, dá um espelho pro Narciso que ele vai continuar se amando, né, em primeiro plano, né? Então, narcisistas tem sim, né? Questão de análise, assim, eu vejo que narcisistas têm sim esse ego mais inflado, e quando era o que eu ia comentar a respeito do dinheiro, né? Narcisistas, né, com muita grana no bolso, começam a se esbanjar, começam isso, começam aquilo, só que a vida é cíclica, né? A gente tem que entender que a vida é cíclica, e o que está em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa, né? Isso daí a gente já entra na questão hermética, na alquimia da coisa aí. Mas não vamos para Jung, não. Vamos para Freud, que é mais fácil de entender. Ego narcisista. O ego narcisista não está ali, né, para brincadeira ali, né? Como você relata. O cara perde um ente, e para ele nada é a mesma coisa, né? Por isso que quando a gente vem falar sobre dor, cura, isso e aquilo, a gente tem essas questões de... O narcisista... Não. O narcisista, ele vai ter traços psicopáticos? Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Isso daí vai de acordo com o tipo psicológico que esse narcisista tem, né? Então, nem sempre. A psicopatia já é já entra ali nos estudos da teoria das neuroses do Freud, né? A psicopatia é uma coisa mais complexa ainda, né? Mas egos narcisistas são complicados, bem complicados, assim, né, a gente tem aí grandes autoridades que são autoridades narcisistas, né, e qual o problema que a gente mas nessa conversa do narcisista, só para sair 10 segundos do assunto da dor e da cura, todo governante ele é narcisista por si só. Porque existe uma autopromoção. O que me assusta com o narcisista governante é a segunda parte da psicopatia, que muitos narcisistas se tornam psicopatas, porque é tão sensacional aquilo para eles que passa para patologia 2. Para mim é claro, vocês sabem. Mas voltando ao assunto da dor e da cura, uma coisa que eu aprendi com o luto e venho aprendendo cada vez mais, que existe pra gente alguns sabotadores. A gente precisa fugir dos sabotadores. Lembra do início da conversa, há 40 minutos atrás, há 1 hora, que eu falava assim, existem gatilhos que transformam a dor, que multiplicam essa dor? Existe um momento que você para limpar alguma coisa, para você ler alguma coisa, ou para ir no banheiro,
e dispara essa dor, o que que eu penso no modo geral do todo? E aí vai para você a pergunta, Euclides. Esses sabotadores, não seria o lance, o importante da gente preencher essa hora vazia com alguma coisa, seja com alguma técnica ou com algo importante? Então, não chega a ser uma sabotagem, né? Mas, por exemplo, o exemplo que a Grace deu de pegar alguma coisa da filha dela para ter essa lembrança é um gatilho que ela tem mental com a filha dela. E até mesmo uma ligação espiritual, por que não, né? Eu tenho ligação espiritual com meu pai. Eu tenho ligação espiritual com a minha avó, que foi em janeiro desse ano. Eu tenho ligação com eles. Ela tem ligação com a filha dela. É o gatilho que você trouxe no começo, um gatilho mental, um gatilho espiritual, um gatilho sensorial, né? Às vezes, de sentir um cheiro, você tem esse ligamento. E muitas vezes acontece os tais déjà vu, né? E fala em francês aqui, déjà vu, déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Pode falar, Grace. A gente falou sobre espiritualidade, né? O quanto é importante nesse processo da dor. Na verdade, o ser humano ele nunca esteve preparado para a morte, nem para morrer e nem para muito menos perder alguém. Inclusive, como o assunto é dor, morte, né? Luto. Falando de pessoas que tentam suicídio devido à depressão, que o número é alarmante, né, no nível mundial. 70% dos casos, é comprovado, né, 70% dos casos de pessoas que cometeram suicídio eram suicídios possivelmente reversíveis, totalmente. Porque a pessoa, em sua grande maioria, ela não quer, na verdade, a morte em si, ela não quer morrer. Ela quer tirar aquela dor que está intensa nela. Ela quer acabar com aquela dor que ela sente, emocional. Né? Não é que ela quer necessariamente a morte. Então, assim, é comprovado que 70% teria... Tem até o disque suicídio, né? Que aí tem ajuda psicológica, né? Que se a pessoa pensa no suicídio e tiver algum apoio, porque muita gente fala assim, aquela pessoa não vai cometer o suicídio porque ela está falando, ela está relatando isso nas redes sociais. Se ela está falando é porque ela quer chamar atenção. Tem muito disso, né? Ela quer apenas chamar atenção, e não é. Ela está gritando ajuda. Ela está gritando ajuda. Então, se alguém, naquele momento, ajudar aquela pessoa de qualquer forma, né? Possivelmente, porque essa questão ela é momentânea, né? Parece que ela tem um tempo de duração, acho que no máximo 15 minutos ali. Ou seja, o que eu quero dizer é que ninguém quer morrer. A morte é inaceitável para o ser humano. Né? Então, por exemplo, no que eu acredito muito na Bíblia, né? Que é a palavra de Deus escrita para a gente. Né? E para a gente entender o que é a morte e o que acontece quando uma pessoa morre, né? Nada melhor do que ler aquele livro que foi escrito por quem nos criou, eu acredito. É a Bíblia. Então, ali diz tudo, né? A gente não precisa, tem pessoas assim que acham que a Bíblia é um livro difícil de entender, né? E logo no primeiro capítulo, ali em Gênesis, já relata, né? Como Deus criou o ser humano, como criou as coisas na terra, os animais, né? E por que acontece a morte. Então, realmente, é uma dor que é algo que ninguém deseja, porque a gente não foi feito para morrer, né? E quando a gente vê pessoas, por exemplo, né, todo mundo é precioso, mas assim, pessoas com mentes brilhantes, por exemplo, poxa, por que aquela pessoa morreu, se foi, né? Deus levou? Então a Bíblia explica isso, né? E não, Deus não levou aquela pessoa, né? Então fica, acho que para eu finalizar aqui minha participação, né? Fica um incentivo para todas as pessoas, né? Que tiverem a Bíblia, seja online, seja em casa, tirar um tempinho para ler a Bíblia, realmente é a palavra de Deus, ele nos dá consolo, tem me ajudado muito não é que apaga a dor, né? Mas faz a gente entender o porquê acontece.
né? E, lógico, a dor da perda de alguém, né, ela, pelo menos para mim, assim, não tem aquela duração a todo segundo, a todo 24 horas, sabe? Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma paz, daquela paz momentânea que eu falo que pode ter uma duração de 4 horas, 3, 4 horas, né? Depois se lembra da pessoa. Então, assim, fica o meu incentivo, né, as pessoas que estão assistindo essa live, a se aproximarem mais do nosso Criador, né, através da Bíblia, que é um livro realmente que está escrito, está à disposição de todo mundo, né? Se a gente tirar um tempinho para ler é muito importante, isso tem me ajudado. Grace, luz, muita luz. Demais para você. Obrigada, Patrícia. Só desejo coisas boas. Euclides, agradeço a participação. Obrigada pelas respostas, e o tema é maravilhoso. A vida, Grace, está pedindo novidade. A vida está mostrando isso. Mais união, mais conhecimento. Lá atrás, no começo da live, eu falei: autoconhecimento com espiritualidade é o crescimento para a cura. Lá no começo eu falei: a espiritualidade com o autoconhecimento, fugir do falso eu. Já falamos do ego aqui atrás, do quanto o narcisista ele pode ser capaz de fazer qualquer loucura e não está nem aí. A vida está mostrando isso todo dia. A vida está pedindo novidade de pessoas que se abracem mais. Se as pessoas continuarem egoístas, continuarem do jeito que está, não vai mudar nada, mas aí é problema delas. Diga. Só para finalizar, é isso que a gente deseja, né? Que as pessoas sejam mais amorosas, mais empáticas, né? Só que, infelizmente, Patrick, cada geração, isso a gente é só assistir um pouquinho da televisão, né? Infelizmente, as gerações, as pessoas mesmo, elas têm se tornado não é que nem têm se tornado, elas têm nascido mesmo cada vez mais com patologias mesmo, como é o caso da psicopatia, narcisismo e assim tantos outros transtornos, né, de personalidade, por exemplo. Tem transtornos que a pessoa não pede para nascer com aquilo, né? E simplesmente acontece. Então, assim, autismo, por exemplo, né? Cada vez mais crianças nascem com autismo. Então, assim, por que isso acontece? Por que está acontecendo tanto isso, né? Ao mesmo tempo, fica só a pergunta para reflexão. A tecnologia, a ciência tem avançado muito, né? Muito. Mas o ser humano não, ele só tem regredido. Eu falo isso não na fase adulta dele, eu falo isso na infância já. Entendeu? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Entendeu? Tá bom? Obrigada, um Grace, beijo. Eu que agradeço, muito grato, gratidão total. As pessoas aqui na live estão te mandando muitas vibrações positivas para você. É uma corrente do bem aqui, é uma escola da dor, muita gente transpondo e emanando energia boa para você. Tem várias pessoas aqui, a Érica, cara, é muita gente, aqui o Celebrante Oliveira, o Ângelo, enfim, é muita gente mandando muito, a Ceci Cardoso, é só gente do bem aqui na live participando, te mandando muita energia boa. Então, assim, ó, eu sei que esse processo de dor para todos é muito complicado, a gente está passando, o mundo está passando pelo luto. Só que o luto é o momento do crescimento da gente, né? Só que é a hora da novidade, está pedindo novidade, e a novidade está acima de tudo, como você falou. Desencanar um pouco dessa aceleração que a gente está passando, e o Euclides vai explicar para a gente isso agora, porque a ansiedade, ela está muito envolvida com a tecnologia. Ela está envolvida com a tecnologia 100%. Cada dia é uma nova plataforma, cada dia é um novo canal, uma nova inteligência artificial que te mostram, criam a necessidade para que você fique ansioso. Você acaba de dizer que a partir do momento que as crianças já nascem com o pé atrás. Exatamente. Até, eu estou me despedindo, mas porque é tanto assunto para a gente falar, né? Porque, assim, meu filho acabou
abrindo depressão, né? Ele foi em estado de choque com a perda da irmã. E assim como qualquer adolescente, hoje está viciado em jogos eletrônicos, né? Então, assim, quando eu levei ele no meu médico, ele falou para diminuir a questão dos jogos eletrônicos, a questão da tela, né? Isso tem gerado muito transtorno de ansiedade nos jovens. Eu fui no consultório, muitas crianças e adolescentes entrando com transtorno de ansiedade, muito já precisando tomar medicação devido à autotecnologia. E aí eu volto naquela questão, Patrick, a nossa mente não suporta tanta informação, é muita coisa. E aí a gente faz uma outra live com outros assuntos, né? Patrick, olha, eu desejo sucesso para você, do seu canal TDN. Você sabe que eu sou mega fã sua sempre, eu sempre falava para você fazer o canal, né? Você lembra, né? Você tem que fazer o canal no YouTube, gente. Então, assim, desejo muito sucesso. Eu sei que a gente está nesse processo ainda de cura, de dor, mas realmente fazendo outras atividades não vai tirar a nossa lembrança, ela vai ser eterna, né? A nossa dor está ali, mas a gente tem que seguir aos pouquinhos, né? É isso que eu desejo para você, muito sucesso. Posso te pedir uma coisa antes do Euclides falar? Você mora no Espírito Santo, né? Isso, Guarapari, Espírito Santo. Guarapari, é pertinho da praia, não é? Eu moro a 5 minutos da praia aqui. Essa curadoria que nós estamos praticando a partir de agora, começa a desenvolver a partir de amanhã. Deus está perto de você e na praia, Ele está com um oceano na tua frente, assim, ó, querendo te abraçar e conversar contigo. Vai pra praia ouvir as ondas que você vai ouvir Deus. Eu estou te garantindo isso. Vai pra praia, você está pertinho de uma janela interminável de informações para você, mas sinta Deus na praia. Quando você ouvir o barulho das ondas, a tua filha vai estar falando contigo. Sai de casa. Os bloqueios começam dentro de casa e você precisa de energia limpa. Energia limpa. Precisamos. A natureza é o maior processo de energia limpa do mundo. E é essa energia limpa que vai limpar tudo que está aqui dentro e vai mandar embora. E a tua filha linda, maravilhosa, que eu era fã de carteirinha e continua até hoje, ela está querendo falar contigo pelo mundo. E a praia é o primeiro sinal. Vai ouvir ela na praia, vai conversar, vai chorar com ela lá, vai trocar uma ideia que vai te fazer um bem tão bem, que semana que vem você vai pegar a tua mãe e vai levar para a praia também e vão sair desse bloqueio que vocês estão dentro de casa. A cadeira bloqueia, a mesa bloqueia, a porta bloqueia e você precisa nesse momento do ambiente mais limpo possível. Falei demais, quem tem que explicar isso aí é o nosso psicanalista, mas é apenas uma pessoa que está graduada no luto que está te falando isso. 3 anos consecutivos perdendo pai, padrasto e mãe. Então acho que eu tenho um pouco de conhecimento para passar sobre isso. E vai na natureza, vai buscar na música, como falamos, ouve música, acelera a RPM, acelera a batida. Posso te pedir uma coisa de amigo mesmo? Posso? Sim. Para de tomar remédio urgentemente. Isso acaba com a pessoa também. A melhor cura está no ambiente limpo. Pare de tomar remédio urgentemente. Eu só te peço isso. Só te peço isso e mais nada. Tá bom? Tá certo. Por isso que eu tenho procurado também métodos alternativos, né? Como a reflexologia, terapia, enfim, para justamente diminuir cada vez mais essa questão que realmente não é saudável, mas em algum momento ela é necessária. Mas conversamos depois. Tchau! Um beijo. Para sua filha linda também, tá? Manda um beijo para ela. Mano, linda. Mano, vai sentir beijada. Mestre Euclides. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui, vamos ver se esse agressivo vai sair. Já saiu? Como é que a gente começa agora o processo da cura? Como é que a gente começa a buscar esse processo de cura? A priori, como você falou, na nossa própria natureza, né? E é gozado que a Grace, ela mora em Guarapari. Eu tive uma viagem em 1990 para Guarapari ali, eu quase matei minha irmã do coração, cara, olha só. Enfim, mas são histórias de
de um menino rebelde ali, de 10 anos de idade ali. Mas era brincadeira de criança, mas eu não sabia que podia surtir um efeito tão grande ali, né? E poderia sim, né? Teria infartado minha irmã, porque eu estava em Guarapari, numa praia, meu cunhado saiu com a minha sobrinha para ir comprar não sei o que na venda, eu, menino de 10 anos, me enfiei no armário. Aí quando minha irmã saiu do banho, porque minha irmã ficou na pousada, ela saiu do banho, ela entrou no quarto, eu abri o armário com tudo, assustando ela, ixi, quase que eu mato a minha irmã mais velha do coração nessa brincadeira. Mas tirando isso, esse processo de cura, Patrick, assim como você falou, remédios, né, eles inicialmente te ajudam, né, podem te dar efeitos colaterais e tal, mas, óbvio, né, todo mundo toma remédio, né, quem não toma um Dorflex para dor, quem não toma um Naldecon para gripe, né, todo mundo toma mel, né, tem várias outras alternativas, né, medicamentosas, homeopatia, né, eu acho que faz parte, né, afinal de contas o nosso corpo, ele, né, serotonina, dopamina, ele tá ali, né, e é pura química cerebral, né. E tem medicações que repõem algumas coisas ali que está, às vezes, né, menores e às vezes mais exacerbadas no cérebro, né. Então, cara, esse processo de cura, ele tá aí, né, na nossa medicina, né. Por exemplo, a cura do planeta tá aí, né, a gente já tem países livres da Covid, né. Mas aí, tá aí a nossa esperança nas vacinas aí pra gente se libertar, né, ou pelo menos desprender um pouco essa energia invisível que nos cerca aí, que é muito complicado e que assusta todo mundo, todo dia, né, você tem que estar toda hora lavando sua mão, né, dobrou, né, já era intenso o negócio, agora dobrou. Então a cura, ela tá nos nossos próprios cuidados, né, do nosso dia a dia, né? A gente, claro, todo mundo comete excesso, todo mundo erra, todo mundo tropeça, todo mundo cai, todo mundo levanta e tal. Mas esse processo, né, que a gente tem que enfrentar, a gente tem que nem ali, ó, a Erika tá falando do Rivotril. O Rivotril, ele tá classificado dentro dos benzodiazepínicos, né, como o maior, o remédio que é mais tomado pela população brasileira é o Rivotril, clonazepam, né? Dentre os benzodiazepínicos, ele te vicia ali em questão de dias. Ali. É tão químico quanto o álcool. Né? Por quê? Porque ele vai atuar diretamente no seu sistema nervoso central. Né? O Rivotril Mas aí vai no que eu... O Rivotril, Patrick, ele é considerado a cura. Para aquele momento. Para aquele momento. Sim. Mas aí que está a nossa conversa de minutos atrás, quando eu falei, lembra dos sabotadores? Que a gente se sabota, a gente pega aquele, digamos, novamente retornando ao gatilho, e usa todo dia um sabotador, e às vezes o remédio é um grande sabotador. Você falou de Dorflex, falou de outros remédios ali. Quem nunca teve uma dor de exercício, quem nunca teve uma dor estomacal, quem nunca teve uma dor, sei lá, teve uma dor, e buscou um remédio. Ela sabia que ela poderia ficar 1, 2 dias, dependendo do tamanho da dor, que aquilo iria passar. Mas o que a pessoa busca? Através do paliativo, sanar a principal dor, que é da mente, cara. E a mente, através de um psicanalista, ela pode explicar qual é o poder que a gente tem com todo o corpo. Você pode nos dizer isso? Cara... É um tanto quanto complicado, né? Porque, que nem a Erika tá falando que ela é viciada no Rivotril. O Rivotril, você só vai conseguir, Erika, sair do Rivotril, e é um processo muito demorado. Só quem já passou por uma depressão, por uma ansiedade, né? Porque o Rivotril, ele vai te reduzir os seus pensamentos ali, né? Nessa questão de você... Até porque, por ele ser um ansiolítico, ele vai te tirar um pouco do futuro ali e tal, né? E combinado com outras drogas, né, ou até mesmo antidepressivos, com o Rivotril, ele vai, dentro do seu cérebro, tentar trabalhar. É assim que funciona mais ou menos a psiquiatria. Não posso falar com propriedade porque eu não sou psiquiatra. Mas
Mas sim, o processo de desmame do Rivotril ele é bem complexo. Tem que ir gotinha por gotinha, até você ficar com uma gotinha durante tanto tempo e conseguir sair dessa medicação. Ela é um benzodiazepínico, ela atua no sistema nervoso central, ela é muito forte. E assim funciona. Agora, na sua pergunta, Patrick, eu vejo que a questão mental, né, da gente trabalhar o nosso mental é justamente a gente entendendo as possibilidades que a gente tem dentro das terapias que são, digamos, complementares, porque elas não são análogas e nem opostas, né, a nenhum tipo de tratamento, seja alopático ou homeopático. O trabalho de saúde mental, ele é feito, né, com a fala, né, do teu paciente, e você vai trabalhando toda a teoria, que não é pouca, né, seja de Freud, de Jung, para entender os processos que a pessoa está passando. Então a dor, para ela chegar no corpo, ela tem que ter um princípio, né, ela tem que passar pelo ego, ir para o inconsciente, chegar no inconsciente, recalcar, ficar lá, e quando ela explodir, ela vai somatizar, então vai gerar ansiedade, né? Pessoas, por exemplo, com questão de peso, né? Anorexia, até mesmo depressão, ansiedade, são patologias aí que são mentais, né? E a realidade é essa. Então, claro, exige um acompanhamento, mas também um acompanhamento de um psicanalista, de um terapeuta, né, para fazer várias técnicas, né, porque eu acredito que tudo, o ser humano como um todo, né, por ele ser holístico, ele está integrado, né, ele está integrado com a espiritualidade, com os elementos, né, da natureza, ele está interligado o tempo inteiro. Então, tudo que for holístico, além da medicina, né, a medicina tradicional, né, e a nossa própria medicina, né, tanto a ocidental quanto a oriental, né, para fazer esse yin e yang, esse equilíbrio entre o ser humano, para tentar uma vida mais plena. Claro, ninguém consegue. Ninguém. Nenhum ser humano que está pisando nesse planeta Terra pode falar que está 100% pleno. Nós sempre estamos procurando, né. Tanto é que, pegando ali o gancho ali para a gente poder finalizar, a questão dos... não sei nem mais que geração a gente está, né? Mas a gente já passou pela geração Coca-Cola, geração Y, X, Z, Índigo, não sei como é que estamos. Mas eu fico bem triste, cara, quando eu vou... Aliás, quando eu podia, né, ir no restaurante e olhava para a mesa do lado, tava o pai no celular, a mãe no celular e a criancinha de, sei lá, menos de 3 anos de idade, já com o celular na cara. Onde que a gente vai parar desse jeito? Se o ser humano... Finalizando esse bate-papo maravilhoso que foi, eu quero apenas deixar uma reflexão para muitas pessoas, bem interessante, que a pandemia está deixando meio visível algo que ninguém está... Alguns já perceberam, está muito claro, mas alguns estudiosos de muito tempo atrás mostram para cada pessoa que quando entram nessa técnica, ou nessa aula, ou nessa imersão, o que é o mais essencial para a gente hoje é de graça? O ar. Qual o segredo de você acalmar um ansioso? Respiração. Respira. Calma. Baixa essa frequência. Inspira. Aprendendo com um grande amigo nosso, Lúpiter, fiz algumas aulas de yoga com ele. São Paulo não deixa a gente ficar muito tempo em casa fazendo yoga e tem que ir para a rua trabalhar, correr. E eu percebo e percebo quando eu estou com ele fazendo aula de yoga e eu busco a minha respiração, a me encontrar, a parar 1 hora, meia hora para respirar, eu me conheço mais. E eu percebo que quando eu faço essa corrida de manhã ou pela tarde, o que for, e vou para a natureza, e eu começo a ouvir a minha respiração, eu percebo que é exatamente o segredo do todo, da cura. O que faz uma pessoa se curar hoje no hospital? Respiração.
que as pessoas precisam fazer mais para não ser tão exagerados, grosseiros, estúpidos? Respirar cada vez mais. Quando eu falei para Grace, Grace, vai para a praia. Lá está Deus, está nas ondas, está em qualquer lugar, mas lá está o ar no seu rosto. E o significado do ar hoje para mim, eu pensei na minha vida que quando nasceu a minha filha, a Sofia, como eu não tenho uma religião formada, eu acredito em Deus, mas não tenho uma religião formada, eu vi Deus no nascimento da Sofia. Hoje, passado todos os processos que eu passei de mortes, uma seguida da outra, eu já consigo enxergar Deus em todos os lugares. Como eu falei há meia hora atrás, eu consigo sentir Deus no ar, cara. Quando a gente dá o pontapé de sair da cama de manhã, eu agradecer e respirar. E a respiração ela é o começo do conhecimento do corpo. Quando você respira pela manhã, você sabe como é que está teu corpo. Você se entende. E eu quero finalizar essa live te perguntando, vamos começar o nosso processo de cura de que maneira? Me dê um norte, Euclides. Respirando. E a respiração, ela vem ali bem do... o Tai Chi, por exemplo. Para quem tem ansiedade, yoga, Tai Chi. O Kung Fu, por exemplo, se você não souber respirar, você não consegue praticar. Então a respiração, ela vem de um ar frio, né, pelo nariz, e ela se aquece dentro do nosso corpo e ela sai quente pela boca. Então como que a gente respira na forma certa do Qigong, né? Você respirar inspirar o ar em 4 segundos, reter esse ar nos seus pulmões e aí soltar pela boca em 8 segundos. Faz isso 3 vezes. Está com insônia, começa a respirar. Está ansioso. Posso aproveitar esse processo de respiração nossa e fazer algo bem legal agora? Fica à vontade. Vou pedir para todos que estão agora assistindo a live, convidar os seus amigos aí, para quem quiser. É apenas 10 segundos de hipnose de gatilhos aqui. E vai valer a pena para você poder entender. Hipnose. Vou pedir a todos que sigam esse processo. Mas assim, ó, eu vou fazer algo legal para todos nós. Eu vou pegar algo aqui, ó, pronto. Eu vou fechar, eu vou cobrir aqui a câmera para a gente sair dessa live com algo bem especial e eu acho que vai valer a pena para todo mundo e o Euclides vai nos ajudar no final. Quando a gente falou de respiração, todos que estão assistindo agora, comecem a apenas respirar. Puxa a respiração, inspira. Puxa, vai, mas devagar, começa agora devagar que eu vou colocar e você vai só ouvir a minha voz. Tá me ouvindo bem, Euclides? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo mais. Sumiu, tá tudo branco aqui. Essa é a ideia, então. Por que está tudo branco? Eu vou pedir a todos que apenas fechem os olhos. Fechem os olhos. Eu quero paz nesse momento aqui. Apenas ouçam a minha voz e fechem os olhos. E respirem novamente. Inspira. Solta a respiração. Inspira e solta a respiração. Nesse momento, como está tudo branco agora, imagine você chegando numa sala, ou melhor, numa cozinha da cor branca. Na cor branca. Entrou, a cozinha está toda branca. E nela, no canto, tem uma geladeira. Você vai até a geladeira. Você vai abrir essa porta agora da geladeira e lá tem um limão. Esse limão você vai pegar agora, você vai tirar dessa geladeira e vai levar até o balcão da cozinha. Vai pegar uma faca e vai cortar esse limão no meio. Cortou agora esse limão no meio, você vai começar a chupar o limão. Vai começar a chupar o limão. Começa a sentir o gosto do limão. Começa a sentir o gosto do limão. Chupa mais forte agora. Chupa mais forte esse limão agora. Agora pode lavar a faca, guardar no balcão da cozinha
e abrir os seus olhos. O que nós fizemos agora do processo do limão? A grande maioria das pessoas, acredito eu, vou fazer a pergunta agora, para quem está assistindo a live aí, alguém sentiu o gosto do limão? Me responda. Sim, sim, ok, vai lá, responde para mim aí. Quem sentiu o gosto do limão, por favor, começa a responder. Tá o Felipe aqui, tá a Érica, tá a Cecília, tá a Érica, tem várias Éricas aqui, tem 2, 3 Éricas. Responde pra gente rápido, você sentiu o gosto do limão? Respondeu. Se você sentiu esse gosto do limão, é exatamente isso. A sua mente, ela fabrica, ela produz algo que não está ao seu alcance. Se você é capaz de produzir o gosto do limão sem estar com ele, ó, a Ana Cristina aqui, a Ana, sim, sim, a Cecília, sim, o Felipe, sim, todo mundo sentindo o gosto do limão. Imagina o que você pode fazer para a sua vida, se você consegue todo dia colocar o luto na sua cabeça, você consegue colocar todo dia essa energia negativa na cabeça, você consegue também colocar essa energia boa. E a gente precisa, o mundo, a vida está precisando de novidade. E se você consegue criar o algo que não está na sua mão, o intangível, consegue transpor para a sua cabeça ou para o seu corpo, você é capaz de sair desse luto. E vamos respirar, Euclides? Todos os dias. Assim que levanta Qual da mensagem esse mestre iluminado que eu sou fã quer deixar para essa galera que está te acompanhando agora e que sentiu o gosto do limão? Sem açúcar ainda. Sem açúcar, é. Tem sempre um piadista no meio da história, né? Mas, enfim, cara, eu acho que mais empatia, né? Eu acho que todo o processo que a gente vai enfrentando, seja ele qual for, ele vai lapidando a gente, né? Somos uma pedra bruta em extrema lapidação. Todos os dias que a gente acorda e que respira, a gente tá se autoconhecendo, né? Tá procurando a sua própria autocura, né? Então, eu vejo que o que está faltando hoje nas pessoas, no planeta mesmo, é a questão de serem mais harmoniosos, né? E ter mais empatia. Eu acho que falta empatia no ser humano. E a pandemia, no começo, me veio com essa sensação de que iria transformar as pessoas, né, para algo melhor. Eu estou vendo que está indo para um lado bem pior, né? Corrupção, enfim, isso daí sempre existiu, né? Mas de outras formas, né, agora. Né, hoje em dia está... Não sei, eu acho que empatia. Né? Empatia. O ser humano ter mais empatia, ter mais tolerância, ter mais paciência e não perder a sua constância e a sua perseverança. Né? Eu acho que fica como mensagem aí. Ter mais empatia, né? É difícil pra caramba, né? É muito, muito complicado, mas eu acho que não custa tentar, né? Não custa tentar, porque o planeta tá doente, ele precisa, né, disso, de empatia, de amor, de harmonia, de frequência, né, de boas vibrações, para poder acabar com toda essa... emanar essa energia, precisamos ser mais curadores, né? Fora a empatia, ser mais curadores. Um ajudar mais o outro, estender a mão, conversar. Sim. Eu sinto exatamente isso. As pessoas estão cada vez mais distantes. Através do distanciamento social, nos transformamos pessoas mais distantes de tudo, né? Sim. E até do próprio eu, né? E assim, para fechar com chave de ouro, pegando esse gancho aqui do DJ Heleno, e pegando o gancho da Grace, para a gente finalizar essa live, Patrick, como ela mencionou Bíblia, eu vou querer mencionar o amor, a Bíblia e o grande mestre Jesus, o Cristo. O que ele trouxe pra gente, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Yeshua HaMashiach. Gratidão pela live, eu acho que foi interessante, a gente pode marcar umas próximas outras ideias. O pessoal gostou aí, escreve rápido, gostou, qual a próxima ideia? Coloca a informação. Eu quero agradecer demais essa audiência qualificada que nós tivemos hoje. Teve professor aqui de Pilates com a gente, teve cerimonialista, teve apresentador, teve DJ, teve de tudo aqui hoje. Então, só agradecimentos. Transformar uma live quinzenal com alguma ideia de
Sabe o que me interessa também muito hoje, Euclides? O quê? Quando você falou lá atrás, para finalizar, que o teu pai te deixou muitos códigos, lembra? Sim. E eu comentei contigo algo muito maluco, isso, que eu não imaginava, que a minha mãe, antes de falecer, eu tive lá no final do ano, e ela me deixou alguns códigos, que eu Sim. captei, e aí eu até brinquei contigo, eu falei, cara, você não vai acreditar, eu estou estudando Jung, coisas de arquétipos, de coisas que eu nem imaginava. E Não vai ficar louco, hein? Toma cuidado. Não. Mas é que é muita informação, é muita informação. E a minha mãe, como sendo um arquétipo, próprio arquétipo, do sábio, de tudo, ela tinha vários arquétipos ao mesmo tempo. Uhum. Até a ideia do próprio canal do TDN, do projeto lá atrás, quando eu olho para as pessoas hoje e eu percebo reestruturação, reinvenção. A palavra reinvenção está muito em voga, cada dia mais e mais as pessoas falam isso, mas nós temos que realmente nos reinventar. Acho que a reinvenção está a partir do momento do processo do luto, do fechamento de uma empresa, acabou uma relação, morreu alguém, enfim. Estamos num momento tão forte do luto que a reinvenção ela é necessária para a continuação. Por que eu te falei sobre arquétipos? Porque o Jung, quem acompanha e começa a estudar arquétipos, começa a entender que nós estamos codificados todo o dia. Todo dia tem uma informação governamental que é um arquétipo, tem o do bobo, tem o do sábio, tem o da mãe, tem arquétipos que vão deixar você muito antenado no que está acontecendo no planeta hoje. E aí quando a gente fala de astrologia, a gente fala do todo, do cosmos que existe, não só o planeta Terra, que a gente é movido. Quando a gente conversou na live lá atrás, perguntando para a Érica qual era o signo dela, quando a gente falou de astros, estamos movidos por astros também. E tudo isso eu acho sensacional. Bom, é outro papo, é outra conversa, foi bom demais. Astrologia é complexo, cara. Astrologia eu falo para você que é complexo, eu nem me arrisco a estudar. Mas sim, agradeço todo mundo que participou, que nos prestigiou essa noite. E fica essa mensagem aí da questão da gente ter empatia, amor aí e tal. E vários coraçõezinhos aí subindo. Patrick, minha gratidão por esse convite aí. Mandar um beijo para todos aqui? Manda para mim, hein? Ana, Arnaldo, Vivian, Felipe. Cara, é muita gente. DJ Helena, abraço. Cara, é muita gente, velho. Ceci Cardoso, Estúdio Pilates, Celebrante Oliveira, Grace. Tem bastante gente aqui, cara. Érica, enfim. Pessoal, tchau. Vamos salvar essa live ou vamos mandar embora ela? O que você me diz? Eu acho que ela tem que ir pro planeta aí, que é um pouco de conhecimento que a gente pode levar para as pessoas. E o conhecimento, a sabedoria, ele faz parte aí do todo da cura, né? Se a internet está aí para a gente compartilhar isso daí. E é sempre muito importante conversar, falar e avante na falange sempre. Tchau! Bora! Bora trabalhar. Ainda tenho analisando agora, às 9 horas. Feito! Abraço. Beijo. Tchau, tchau.